Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Caminho da Modelagem, né? A mais uma aula do Caminho da Modelagem. Na aula de hoje a gente vai finalmente começar a nossa interpretação de modelo desse vestido maravilhoso, né? Que vocês já viram como é que ficou. O que eu quero falar para vocês é que apesar da aparência desse vestido ser relativamente simples, dentro da construção, desde a interpretação até lá no momento da costura, temos várias aulas importantes, várias lições importantes que eu fiz questão de mostrar para vocês, tá? Às vezes a gente olha um vestido super sofisticado, mas que o acabamento e que a modelagem não é tanto. E às vezes a gente olha um vestido de aparência simples, como é o nosso caso dessa vez, e na modelagem tá cheio de elementos aí para serem aprendidos, tá? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês. Então, eu preciso que vocês prestem atenção em toda essa aula, porque os elementos estão aqui no meio dessa interpretação, tá? Uma coisa legal de falar também é que vocês viram que a gente construiu toda a base da blusa, fez o ajuste no corpo e tudo mais, mas eu não fiz a mesma coisa com a saia. É porque para essa saia não é necessário partir daquela base de saia reta comum que a gente vê por aí. É um raciocínio próprio, né, que envolve essa construção, e aí eu vou ensinar tudo nessa aula de interpretação para vocês, tá? Mas antes de partir para a interpretação da saia, né, para a construção da saia, a gente vai começar pelo corpinho. Vocês podem reparar, eu já falei sobre isso também, mas eu vou frisar, que eu tentei fazer essa peça o mais simples possível para que ela não vá fecho, para que ela não precise de zíper ou de botão, para ficar mais simples de vocês fazerem aí na casa de vocês, principalmente se vocês forem iniciantes, tá? Nem por isso ela perde a graça. Vocês podem ver na foto que eu consegui fazer uma peça bem justa ao corpo, bem acinturada, bem marcada, porém sem a necessidade de fecho, tá? Para isso eu já tenho aqui frente e costas em cima da minha mesa. A minha frente, ela já tá copiada com as alterações que eu fiz da pence aqui, ó, com o ajustezinho que eu fiz da pence, tá? Que fica em formato de um lapisinho, assim. A pence normal, né, quando a gente faz uma pence e calcula ela direto no molde, geralmente ela tem esse desenho aqui, né? Ela é um triângulo normal, só que como eu quero contornar o busto, como eu fiz lá na minha base, então eu vou usar aquela base corrigida, né? Lembrando que as duas bases estão certas, a minha base ela ficou certa no meu corpo, essa aqui também já tá corrigida a cava, que era a única coisa que eu tinha que realmente corrigir, assim, pra ela ficar ajustada ao meu corpo, tá? Mas a pence é uma questão de necessidade ou depende de que modelo que eu for fazer, tá bom? Então aqui eu tenho uma dica pra vocês. Quem tem muito busto, que quer fazer esse modelo assim, mas não quer deixar, não quer ou não tem espaço pra deixar bem ajustado aqui embaixo, pode usar essa pence triangular, tá? Não tem problema nenhum em usar essa pence triangular. Como eu vou fazer a minha peça toda entretelada, né, que eu quero ela bem firminha mesmo, então eu vou usar essa pence aqui mais ajustada, tá bom? Mas das duas formas estará correto. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, para começar a minha interpretação, é marcar o lugar do meu decote. Antes de partir para todos os recortes e tudo mais, eu preciso saber onde é que eu quero o decote do meu vestido, que largura que eu quero essa alça, tá? Para fazer esse decote que vocês estão vendo com essa alça grossa, por que eu optei por uma alça grossa? Porque tem gente que vai querer usar com sutiã. Eu não vou colocar bojo nessa peça, porque é o intuito aqui que ela seja simples, né? Que ela seja com elementos para vocês aprenderem aí de costura, mas que ela seja simples de executar. E o bojo, para quem é iniciante, eu não acho tão simples assim, então eu resolvi fazer uma peça ajustadinha, mas que a pessoa possa usar com o sutiã do gosto dela. Então, por isso, eu fiz essa alça grossa. Se vocês quiserem alça fina, vocês vão seguir o mesmo raciocínio, só que vão desenhar a alça fina que vocês querem, tá? Pra poder fazer a minha alça grossa, eu imaginei assim, ó. Eu coloco aqui o meu molde na minha frente e eu imagino o seguinte. Eu sei que essa linha aqui é a linha de separação do meu busto, né? Tá passando bem em cima do ponto alto do meu busto, que é quando eu medi a distância de seio a seio aqui, e eu encontrei a metade aqui no meu molde. Então, segue reto aqui. E ele tem um espacinho dos 2 centímetros aqui desse meu ponto de pescoço. Então, eu tô sem a joice aqui. Eu não queria que a minha alça ficasse me sufocando aqui, exatamente no ponto do pescoço. Então, eu resolvi usar a linha de separação de busto para marcar ela. Só que isso não é uma regra, tá? Vocês podem colocar a posição da alça onde vocês quiserem, tendo na mente de vocês que esse espaço aqui, a largura certinha do ombro aqui, ó, vocês vão marcar a alça de vocês onde vocês quiserem, tá?
Então, eu vou deixar, eu tinha riscado aqui sem querer pra uma outra coisa, mas podem ignorar, tá? Eu vou usar esse ponto aqui de referência para a minha alça, para a abertura do meu decote, né? E agora eu preciso saber a profundidade. Como a gente já conversou anteriormente também, esse círculo que eu marquei aqui é a posição do meu busto, é a representação de onde está o busto no meu corpo. Novamente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Se eu colocar o meu molde bem certinho aqui na metade do meu corpo, aqui é a posição do meu busto, tá? Ó, pega bem certinho embaixo, onde eu tinha marcado. Aqui é claro que tem a pence, mas ele já tá bem certinho. Então, seguindo, pra eu não precisar ficar olhando em mim, é que eu me vejo aqui na câmera, né? Então, eu tô vendo. Mas pra vocês não precisarem ficar se vendo, ou também se quiserem ir na frente do espelho, é válido. Vocês sabem que o busto de vocês estará dentro desse raio construído aqui. Então, eu sei que daqui pra baixo, por exemplo, se aqui é a linha de altura do meu busto, a altura do ponto alto do meu busto, então eu sei que daqui pra baixo meu decote vai ser super profundo. Porque olha só, se o meu ponto alto tá aqui e aqui passa uma linha de busto, né, do ponto alto do busto, ó, como o meu decote já é super profundo e mesmo assim ele tá uns 3 centímetros pra cima. Agora, se eu descer isso daqui, olha aqui, ó, a linha do ponto alto tá aqui, ó. Se eu fosse fazer bem na linha do ponto alto, olha como ficaria o meu decote. Tá vendo? Ou mais profundo. Então, eu sempre tenho que ter a visão desse encontro de altura com separação de busto aqui, pra poder saber o meu raio, pra eu poder ter essa ideia de como marcar o meu decote. Então, eu quero um decote mais profundo. Até mais profundo que essa minha blusinha aqui. É o meu gosto pessoal. Então, eu vou usar como referência o meu ponto alto aqui, a minha linha de ponto alto. E aí, eu vou fazer uma linha, eu vou ligar isso aqui até lá em cima, onde eu escolhi para ser a abertura. Dessa forma. Assim, tá? Por enquanto é só isso, a gente não mexe em mais nada, tá? Daqui a pouco eu vou falar pra vocês como é que a gente vai fazer pra isso não ficar abrindo e tudo mais. A segunda coisa agora que eu preciso escolher é qual que é a largura da minha alça. Quanto que eu quero que essa alça tenha de largura? Eu posso medir em mim, né, e decidir, ou eu posso vir aqui com a minha régua e escolher. Eu vou escolher uns 4 centímetros de largura de alça, eu acho que vai ser uma boa largura. Aí, então, eu tenho que decidir também se eu quero mais pra baixo da cava ou se na altura da minha cava tá boa. Tudo isso, vocês construíram a base de vocês, então vocês têm ideia de onde é que está passando a cava de vocês. A minha blusa aqui, ó, é super rebaixada, tá vendo? Foi eu que fiz essa blusa. Lá no Clube Costura que Cura tem essa aula aqui também, que é bastante válida pra quem quer fazer roupa de alcinha, tá? Eu quero que o meu vestido fique mais fechadinho aqui. Então, eu vou manter o ponto da cava o mesmo. Então, daqui da minha largura de ombro, né, de alça, até a minha cava, eu vou reconstruir isso daqui, ó. Eu posso reconstruir isso de lápis e depois reforçar, tá? Até encontrar um desenho adequado aqui pra minha peça. Ok? Então, eu já tenho desenhado aqui essa parte de cima aí do meu vestido. Aqui eu sei que vai ficar certinho na minha cava, porque como eu tirei o excesso na base, então eu sei que isso aí vai deitar certinho em cima da minha cava também, tá? No vestido. Agora é que eu vou definir o recorte, que eu vou definir, fechar as pences, porque o meu vestido, ele não tem a pence costurada. Eu transformei essas pences em recortes, e é isso que a gente vai ver agora também. Se vocês quiserem fazer um vestido super simples e só cortar isso aqui e na hora de costurar fechar a pence, show, super válido, super fácil, daí o molde de vocês já vai estar praticamente pronto, tá? Então não precisa se preocupar com mais nada. Mas eu não quero, eu gosto de complicar um pouquinho as coisas, então eu quero criar um recorte, tipo um recorte princesa aqui, tá? Como que eu vou fazer isso, ó? Eu olho a minha cava aqui. E pra isso, ó, eu vou ver mais ou menos a minha curva aqui e vou marcar mais ou menos na metade, ó, um pouquinho mais pra metade aqui pra cima. E vou ligar aqui. Pode ser em linha reta mesmo, tá, gente? Porque o que eu quero que vocês entendam aqui? Se vocês fizerem muito pra baixo, né, muito pro lado da cava, esse recorte ele vai ficar ruim de costurar. Lá na hora da costura vocês vão entender melhor por quê. Mas vai ficar muito curvado e vai ficar horrível de costurar. Mas daqui pra cima vocês podem fazer no lugar que vocês quiserem, tá bom? E daí não fica tão difícil de costurar, porque isso aqui vai virar um recorte.
beleza? Marcado esse recorte aqui, que faz parte do desenho do meu vestido, antes de fazer o recorte mesmo, de cortar as partes, eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando a gente faz uma peça que tem um decote muito profundo, né? Ou até mesmo que é dividido em duas partes, tipo modelos transpassados ou coisa assim, a gente tem uma pence aqui que a gente não enxerga. A gente chama ela de pence invisível ou pence morta. Tem vários nomes, tá? Mas eu chamo de pence invisível ou pence morta. O que é essa pence morta? Quando a gente envolve o busto, a gente tem que envolver todo um meio círculo, praticamente, né? Aqui onde a gente tem as costuras, vai sobrar o excesso. Mas quando a gente faz essa base para ela vestir os dois bustos aqui, então a gente não precisa tirar o excesso aqui no meio, porque aqui vai ficar planificado, né? Vai ficar reto, vai ficar um vão. Mas como o meu decote, ele tem que envolver um busto só, então aqui eu preciso fechar essa pence morta, tá? Lá na aula do clube, a gente tem aula somente sobre pence, daí eu demonstro lá o porquê que a gente tem que fechar quando é em um busto só, é bem mais aprofundado, tá? Mas aqui, de modo grosseiro, o que vocês têm que saber é que a mesma pence, o mesmo excesso que eu tenho aqui para esse lado da lateral, eu também tenho para esse lado do centro. Então, se aqui a minha pence ela terminou com 3 centímetros, aqui eu também vou ter 3 centímetros de pence, ó. Vou colocar o 1,5 para cima, o 1,5 para baixo. Tô marcando de roxo porque faz parte da minha base, tá? Não da minha interpretação. Então, na verdade, a minha base, ela tem essas pences aqui. Se eu fosse fazer um tomara que caia, por exemplo, que eu não planificaria pra cima, eu também teria uma pence morta aqui, tá? Então, assim, quanto mais a gente quer esse círculo que é o busto, esse semicírculo que é o busto, como é que eu vou dizer, marcado, né, bem ajustado, mais pencezinhas a gente tem que fazer, tá bom? Então aqui, claro que falando tudo de uma maneira muito simples, a gente sabe que a gente tem que fechar essa pence. Só que o que acontece, ó, eu não preciso necessariamente deixar essa pence aqui, eu posso fechar ela aqui pro meio do meu decote, por quê? Pra não ficar gerando um excesso. Ó, tá vendo como o meu decote aqui, ele se assenta bem certinho no meu corpo? É por causa disso, eu tirei essa pence morta e foi isso que fez criar essa curva. Então, eu transferi a minha pence daqui pra cá, né? Eu não tracei ela aqui, eu tracei ela aqui, porque a partir do ponto alto do busto, eu posso raiar essa pence pra qualquer lugar. Então, ao invés de usar ela aqui, ó, eu vou usar ela pro centro, tá? Vou marcar ela em outro lugar. Eu vou marcar mais ou menos aqui, ó, no meio do meu raio, tá? Só que eu não vou marcar ela com 3 centímetros, eu vou marcar ela só com 1,5, porque do ponto do meu busto que eu quero, né, do meu decote, aliás, pra cima eu só tenho 1,5 de pence, o outro 1,5 tá pra baixo e eu não vou mexer com ele. Então, eu vou marcar aqui 1,5 e vou fazer essa pence aqui, tá? Depois, na hora que eu for fechar esse molde aqui, vocês vão ver tudo, né? Daqui a pouco eu vou fechar ele, daí vocês vão entender melhor. Mas, por enquanto, vamos recapitular aqui, ó. As pences principais que eu tinha marcado na minha base são essas aqui. A vertical da cintura e a horizontal do busto. Só que, como eu vou fazer um decote muito profundo aqui, eu preciso encontrar a minha pence morta. A minha pence morta tem a mesma medida que a pence que eu encontrei do lado de cá, né? Porque foi uma conta que a gente fez lá na base, né? Da altura das costas, aliás, a altura da frente, subtraindo das costas, a gente encontrou essa pence. Então, a da frente também é a mesma pence, porque é o mesmo corpo, são as mesmas alturas. Só que o que acontece? Como o meu decote só veio até o meio do corpo aqui, eu só vou usar a metade da pence morta aqui pra retraçar. Então, eu ignorei ela aqui, mas eu abri ela aqui no centro, tá? Se eu estivesse fazendo um decote mais profundo, né, que passasse da linha central, aí sim eu ia tirar os 3 centímetros, tá? Mas a gente vai fracionando esses pequenos excessos que a gente tem ao redor do busto, tá bom? Então, por isso, eu ignorei ela aqui, tracei ela aqui com 1,5, porque ela só foi até o centro do busto, né, até o ponto alto. Se eu descesse esse decote mais profundamente, daí eu ia fechar tudo. Firmeza até aqui, né? Agora, o que acontece, ó? Lembra que aqui é o meu recorte, certo? Aqui é o meu recorte. Quando eu vou criar um recorte, o que eu tenho que fazer? Não é simplesmente marcar ele aqui com a caneta que tudo vai acontecer, que vai virar mágica. Não é assim que funciona. O recorte funciona da seguinte forma. Deixa eu
já cortar os excessos aqui pra mostrar pra vocês. Já marquei a minha cava e o meu decote, então eu não preciso mais desses excessos, tá? Ok? Então, agora, olha só. Se eu fosse fazer tudo fechando na costura, na pence, eu simplesmente ia fechar aqui essa pence na costura. Deixa eu marcar ela aqui. Né, ó, eu ia fechar aqui na costura, ia começar a surgir meu volume de busto. Daí, aqui também, eu ia fechar isso aqui na costura. Deixa eu fechar pelo lado triangular, só pra ficar mais fácil da gente ver. Olha só, se eu fosse só fechar simplesmente, só de eu fechar essas pences, eu já teria aqui o volume do meu busto, ó. Tá? Sem contar a pencezinha morta aqui. Mas a gente não vai fechar isso aqui com costura. Repetindo, quem quiser pode, tá? Pode fechar tranquilamente que vai dar certo. Mas aqui eu não quero, eu quero transformar um recorte. E o que é um recorte? É quando a gente tem a peça dividida em várias partes costuradas. A gente não vai só fecha a pence ali e deixa o excesso da pence. Quando a gente faz um recorte, a gente retira o excesso da pence. Passa a não existir mais uma pence, mas sim um recorte no lugar. Como, por exemplo, o recorte princesa que a gente vai fazer aqui agora, que é o que contorna o busto aqui, tá? Então, o que acontece, ó? Pra abrir um recorte, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou separar as minhas peças. Eu vou usar essa pence marcada lá na minha base. Eu recorto até aqui o ponto alto do busto. E, novamente, o recorte que eu marquei, tá bom? Isso daqui é a construção de um recorte. Só que, só de eu separar essas partes, não acontece nada. Para eu criar o volume que eu preciso retirar o excesso das pences, olha só. Então, eu posso cortar fora isso daqui. Assim. Aqui, então, tinha a minha pence calculada, né? E aqui, pra eu abrir esse recorte aqui, eu preciso fechar essa pence. Então, quando eu fecho essa pence, eu transfiro o meu volume pra cá, tá? Eu transfiro o meu volume aqui pra onde eu quero o meu recorte. Então, aqui tanto faz, se eu quiser simplesmente fechar isso na fita, né? Porque como a gente calculou tudo certinho, só de eu fechar ela já vai ficar certa, já vai encaixar a lateral e tudo mais. Olha só. Vou colocar aqui minha lateral pra vocês verem que vai encaixar de novo, tá vendo? Então, o que acontece? Eu vou fechar essa pence aqui. E agora, o volume que eu tinha nessa pence foi transferida pra cá, tá? Só que aqui, ó, lembra que eu tenho essa pence morta aqui. Eu também preciso eliminar ela, porque se eu não retirar esse excesso e jogar ele pra outro lugar, vai ficar abrindo o meu decote. Então, aqui é a mesma coisa, eu posso simplesmente dobrar. Posso simplesmente dobrar aqui, ó, fechar. Ou então eu posso abrir e recortar. Eu vou abrir porque ele é muito pequenininho pra dobrar. Então, eu vou abrir ele aqui, ó. E fechar ele na fita. Dessa forma. Vocês podem ver que o círculo aqui do meu busto continua batendo aqui, ó. E agora, com a minha curva francesa, eu vou harmonizar isso daqui. Vocês estão vendo como deu uma pequena diferença aqui? Essa pequena diferença ia fazer o meu decote ficar abrindo, daí o meu busto ia ficar à mostra. Então, agora eu só venho aqui com a minha curva francesa e retraço isso aqui até novamente aqui o ponto da minha alça. Vai ficar uma curva bem leve mesmo. Mas eu posso recortar isso aqui sem medo. Dessa forma. E agora, a hora que eu juntar essas minhas partes, elas voltam a ter o mesmo tamanho inicial, como se eu tivesse fechado as pences na costura, só que agora são recortes. E aí, o que eu posso fazer aqui agora, eu posso harmonizar isso aqui em curva, ó. Posso só tirar esse excesso aqui, e o mesmo excesso que eu tirar aqui, eu coloco aqui, eu harmonizo em curva. Então, eu posso pôr um papel por trás aqui, só pra fazer essa harmonização, ó. Vou até grudar ele aqui atrás. Ó, vou grudar um papelzinho aqui, de forma bem simples mesmo, tá? Só pra eu poder harmonizar essa curvinha aqui.
E aí eu já vou recortar esse excesso, tá? Ó, tá vendo? Porque daí o que eu tirar aqui, eu aumentei aqui. Então, aqui, pra eu poder harmonizar isso em curva, eu tenho que harmonizar ali do outro lado também. Dessa forma, tá? Porque se eu não harmonizar em curva, vai ficar o biquinho aqui, não é o que eu quero. Aí, depois que eu harmonizei essa curva, eu vou conferir novamente, ó. Eu vou conferir essa parte aqui de baixo do raio, ó, tá batendo certinho. Vou conferir do raio aqui até o pontinho aqui de cima, tem que estar batendo também. E daqui do ponto central do busto até lá na cava, tem que estar batendo também. É normal dar um pequeno desencontro aqui, tá? Pode acontecer, daí quando é assim, você simplesmente vai vir aqui, vai acertar, vai fazer um pique e vai acertar aqui a sua cava, tá? Porque como a gente acerta em curva, né, a gente mede tudo, todo o traçado que a gente faz praticamente em reta. E daí na hora de traçar isso em curva, pode ser que dê diferença de alguns milímetros, mas é irrisório no final, tá? Não faz diferença no final. Beleza, agora que eu tenho a parte central do meu vestido e a parte lateral da frente, eu vou fazer as marcações aqui. Eu sei que esse aqui era o centro da minha frente, deixa eu pegar uma outra base. Olha só, tem uma outra base copiada aqui, só pra gente entender então. Essa parte aqui, era essa parte aqui, tá? Olha como que ficou diferente aqui. Só de eu fazer a harmonização daquela pence morta que tem aqui no meio, olha como deslocou aqui a minha alça, tá? É normal acontecer isso. E essa parte aqui é essa aqui, ó, da pence pra cá. Olha também como fica diferente, tá vendo? É assim que tem que ficar. Então, como essa parte central aqui é a mesma que essa aqui do molde, a partir da linha de centro, que é o que eu sei que tá no eixo, eu vou marcar o meu fio. E eu vou cortar isso daqui 2 vezes. Só que eu vou cortar uma vez no forro e uma vez no tecido principal. Então, aqui 2 vezes. Esse aqui é o centro-frente, né? Centro-frente. E eu vou cortar na dobra. Então, como essa linha aqui do centro, né? É o centro do meu molde, né? Igual tá aqui. Então, aqui vai ser a minha dobra. Tá bom? Então, a gente vai ficar com uma parte espelhada de tecido principal e uma parte espelhada de forro. Aqui, a mesma coisa. Como que eu vou achar o fio aqui, sendo que eu já trabalhei esse molde? Eu posso usar a linha da minha cintura, tá? Então, eu posso pegar um esquadro, que eu vou pegar esse pequenininho aqui, e vou esquadrar, ó. A partir da linha que eu sei que tá reta no esquadro, que é a da cintura, eu vou marcar o fio aqui pra cima. Fio. Essa aqui é a lateral frente, e eu vou cortar esse aqui 4 vezes, que vai ser 2 vezes no tecido e 2 vezes no forro, tá bom? Que daí eu também vou ter o forro de uma cor e a parte da frente da estampa, beleza? Até aqui, tá tudo beleza. Agora, a gente vai marcar as costas. A primeira coisa que eu vou marcar aqui nas costas é o local da minha alça, o mesmo lugar da alça que eu fiz na frente. Lembrando que eu afastei 2 centímetros do decote, então eu vou afastar 2 centímetros do degolo. E aí eu marquei 4 centímetros de largura. Foi assim que eu fiz a minha alça. Agora eu preciso definir como é que vai ser a amarração no centro das costas, né? Porque é de amarrar. Então eu sei que provavelmente vocês vão querer, muitas, né, de vocês vão querer usar com sutiã. Então eu preciso pensar onde é que passa o sutiã nas costas pra poder marcar um lugar adequado, né? Pra gente poder marcar um lugar adequado. Eu sei que essa linha aqui, apesar da gente não precisar dessa pence agora, nessa interpretação, eu sei que aqui é o lugar central das minhas costas. Então, eu posso até prolongar essa linha aqui, só pra marcar o lugar central. Assim. Que é onde provavelmente vai passar a alça do meu sutiã, tá? Então, eu sei que, ó, vai cobrir aqui, eu vou ter que cobrir aqui a minha alça do sutiã. Olha a minha alça calculada, onde é que ficou, tá vendo? Aqui. E eu vou descer ela de forma que ela cubra o meu sutiã. Eu sei também, eu tô de sutiã agora, o meu sutiã, ele não é bem na minha cava, a gente usa ele um pouco mais pra baixo da cava. Então, eu posso marcar aqui
mais ou menos onde ele passa, uns 5 centímetros abaixo da cava. E aí, com o meu esquadro, deixa eu pegar o maior. E aí, com o meu esquadro, eu vou traçar uma linha reta aqui, só pra marcar o lugar certo. Assim, tá? Isso aqui é só pra gente poder entender que o sutiã passa, uma tira passa aqui e a alça passa aqui, ok? Se você não for se preocupar com isso, você pode fazer da maneira que fique melhor. Só que até mesmo para dar o laço do vestido, é legal a gente marcar aqui essa altura, né? Essa altura padrão para top, para sutiã, porque daí na hora de sentar, na hora de encostar com o vestido, o laço não vai ficar atrapalhando, tá? Porque se você fizer muito para cima, ele vai ficar machucando as suas costas. Então, você desce aqui uns 5, 6 centímetros para poder fazer aqui uma representação de onde você quer o seu laço. E aí, o que que acontece, ó? A gente não tirou nada na lateral. A lateral continua encaixando com a lateral das costas. Então, aqui a gente fica muito livre para criar. O que que eu vou fazer? Eu quero que essa parte das minhas costas aqui, no final, na hora do laço, também tenha uns 4 centímetros, né? Que é a mesma coisa da minha alça aqui de cima. Eu quero que fique harmônico. Então, o que que eu vou fazer? A partir aqui da minha linha de cintura, porque como eu fiz a minha frente assim, eu não alterei em nada, ó, tá vendo? Vai ser uma costura que vai embutir aqui na lateral, tá? Vai ser desse lado assim, beleza? Então, tendo isso em mente, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desenhar aqui, deixa eu até grudar isso aqui pra facilitar. Depois eu tiro, tá? Porque a partir daqui eu vou marcar pra onde eu quero direcionar a minha alça, que eu já sei que é o meu nó, quer dizer, minha amarração, que eu sei que é aqui nesse ponto, e também para onde é que eu quero direcionar aqui a altura, que é o quanto eu vou deixar as minhas costas à mostra, tá? Então, aqui, ó, eu posso vir com a curva francesa ou até mesmo com a régua e desenhar aqui. Eu sei que eu quero que a minha faixa tenha 4 centímetros, então eu já vou colocar 2 para cima e 2 para baixo, aqui. E aqui eu vou ligar. Tá vendo que aqui a gente tem a curva da lateral, apesar de a gente fazer separado depois, a forma de costura, eu preciso que isso tenha uma harmonia, porque senão vai ficar esse bico aqui, e não é o que eu quero. Então, a partir aqui dessa minha curva, que já existe, é que eu vou harmonizando aqui, ó. Posso até fazer de olho, se quiser, tá? Assim, e aqui também. Eu quero que comece aqui desse ponto da cintura, porque eu quero que esse molde, que esse vestido, ele fique bem desenhado na minha frente, então eu não vou mexer na frente, eu vou fazer só amarração nas costas mesmo. E daqui pra lá, eu vou fazer a curva que eu quero até finalizar em 4 centímetros para a minha amarração. Beleza, né? Agora, eu preciso marcar aqui a minha alça. Como eu sei que aqui é o centro, então eu vou marcar aqui, ó, 2 para cada lado, que eu sei que a minha alça também é de 4 centímetros, e vou marcar aqui no meu molde, tá? Vocês vão ver que a gente vai recortar isso, então eu preciso que isso esteja marcado. Ok? Agora eu vou desgrudar isso aqui. Posso separar, porque isso aqui é a frente. Já vou marcar o fio aqui das minhas costas também, vou usar o esquadro, porque tá tudo ainda sem recortar. Então, vou marcar aqui o meu fio. Aqui é a minha lateral. E eu vou cortar essa parte aqui 4 vezes também, 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido. 2 vezes no forro e 2 vezes no tecido. Aqui são as costas. E essa daqui é a minha alça, tá? Que eu também vou separar, mas eu não vou usar o fio como tá aqui no molde, tá? Para não desperdiçar tecido, eu vou cortar o fio bem retinho. Então, eu vou cortar o fio paralelo mesmo à marcação aqui dela, assim. Alça. E eu vou cortar também 4 vezes. 2 vezes forro e 2 vezes tecido. Aqui eu vou marcar que é o ombro. Pra eu saber onde emenda o quê. E agora eu já posso recortar isso daqui.
Ah, uma coisa, não precisa se preocupar com a pence nesse caso, tá? Porque como esse vestido, como essa parte de trás é amarrada, na hora que o nó se faz, que dá uma puxadinha assim no laço, essa pence ela fica obsoleta. Então eu não preciso me preocupar em fechar ela, tá? Vai dar tudo certo com ela aberta. Aqui, agora o que eu vou fazer? Lembra que eu marquei aqui pra encaixar? Eu vou tirar esse biquinho aqui também, ó, do jeitinho que eu marquei. Assim. E eu vou cortar a minha alça. E o resto eu posso jogar tudo fora. E aí, pra finalizar a parte das costas, só vai faltar prolongar quanto que eu quero de amarração aqui, né? Pra ficar um laço bem bonito. Então, eu vou acrescentar uns 40 centímetros aqui pra poder dar esse laço. Pra isso, eu pego aqui um retalho de papel qualquer. Vou emendar aqui. E aí, pra não sair esse quadro, o que eu vou fazer? Eu vou prolongar essa linha que eu tenho aqui de base pra esse laço e vou prolongar ele aqui com 40 centímetros. Com 2 pra cima e 2 pra baixo. E vou prolongar ele de forma bem simples. Beleza? Então tá pronto aqui. Os meus moldes são todos prontos, ó. Aqui é o molde das costas, aqui tem a minha alça e aqui é o meu molde da frente, tá? Então, se eu fosse colocar emendado, olha só. Vai emendar assim, vou costurar aqui. Costurar aqui e essa alça liga aqui, tá? Então, é assim que a gente vai fazer. E agora, com o corpinho feito, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a saia em 6 panos. Vou mostrar toda a linha de raciocínio, todo o cálculo aí pra vocês. Olha só, pessoal, eu resolvi que eu vou demonstrar primeiro num papel pequeno pra mostrar o cálculo pra vocês. E aí, depois a gente vai partir para a interpretação da saia, porque são duas lições nessa saia que são importantes de vocês entenderem. Uma é a divisão, o cálculo, né, o raciocínio por trás de uma saia com nesgas, não importa qual é o modelo. E a outra é sobre peças com elástico, tá? Com elástico na cintura. No Clube Costura que Cura, a gente tem essas duas aulas separadas, mas aqui eu vou dar uma prévia para vocês. Quando a gente vai fazer uma saia em nesgas ou em panos, a gente sabe que ela tem que ter o tamanho, no mínimo, da circunferência do nosso corpo. Então, se a gente vai fazer uma peça ajustada, ela tem que ter, no mínimo, a circunferência da cintura correta e o do quadril correto, para que não fique apertado, né? Em casos de saia, dependendo do tecido, a gente ainda tem que dar uma folguinha de vestibilidade ali, para que ela fique confortável. Na base, a gente nunca usa, a gente sempre faz sem essas folgas, mas essa é uma situação diferente, né? Onde a gente já vai traçar uma base para essa situação específica, tá? Então, o que acontece? As medidas que eu tenho que ter são a circunferência da cintura e a circunferência do quadril, né? São as principais. E também as alturas da cintura até o quadril e da cintura até o comprimento total. Porque daí, o que acontece, ó? Eu tô aqui com as minhas medidas, só para demonstrar para vocês, se eu quisesse uma saia em panos reta para baixo, reta, vocês vão ver que não tem como muito ficar reta, tá? Que ela fica com uma aberturinha e essa é a graça. Mas se eu quisesse ela certa no meu quadril, ali na altura do quadril, entre cintura e quadril, a minha cintura é de 70 e o meu quadril é de 104. Só que eu quero fazer essa saia em 6 panos nessa situação. Eu poderia fazer em 8, 10, quantas eu quisesse. Eu gosto mais dos números pares pela forma de divisão visual, mas pode ser ímpar também, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dividir os 70 que eu tenho de cintura por 6 nesgas, porque eu sei que eu tenho que ter uma parte igual para cada uma delas, né? Então, 70 dividido por 6 dá 11,66. Então, eu sei que tem que ter no mínimo 11,66, tá? 11,66 ou 11,7. Ah, Cecília, eu posso arredondar? Pode arredondar desde que seja para mais e dependendo do modelo que você quer fazer, tá? Então, pode arredondar sim, tudo vai depender mesmo do modelo. Mas se eu quero fazer um modelo rente à minha cintura, então eu tenho que respeitar essa medida, tá? O máximo que eu posso fazer aqui é arredondar para 70, porque daí esses 0,4 milímetros aí no final eu ajusto na costura em uma delas, que daí não vai dar tanta diferença. Mas eu preciso respeitar bem a medida, tá?
E o quadril é de 104. Eu também preciso dividir pela quantidade de nesgas. Então, 104 dividido por 6, 17,33. 17,33. Que eu posso colocar 17,35 ou 17,4, tá? Mesmo arredondando, ainda não fica assim aquela coisa de correta medida, né? A gente é muito acostumado a usar 17, 17,5, 18, ou tipo 11, 11,5, 12, né? A gente não é acostumado com 0,7, 0,4, mas aqui, se você quiser uma peça rente ao seu corpo, é importante que você siga a divisão, ou então que no final você compense essa diferençazinha, você pode arredondar para cima, né? Por exemplo, aqui no 17,33, eu arredondaria para 17,5, só que aí eu sei que a cada nesga ali eu vou ter 0,17 milímetros a mais. Então, lá no final, né, que são 6 nesgas, dá uma boa diferença. Então, eu preciso compensar isso na costura, tá? Não vou me detalhar aqui, não vou entrar em detalhes, até porque a saia que eu vou fazer hoje é larga, tá? Então, vamos lá. Então, eu sei que essas duas medidas aqui são as medidas principais. E aí, a altura do meu quadril é de 24, que é a distância entre a minha cintura e o meu quadril, é de 24. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu faço uma linha central aqui, com o comprimento total da minha perna que eu quero, que no meu caso, se fosse uma saia longa, é 106. Então, aqui teria 106, tá? E aqui eu deixaria 24 centímetros. Isso aqui é tudo representação, tá, gente? Eu não tô medindo de verdade. E aqui eu deixaria 24 centímetros para a altura de quadril, tá bom? E como que daí eu divido para cada nesga? Ah, não é só fazer um negocinho ali e marcar? Não, não é. Porque se eu quero que ela fique no fio correto, essa linha central é a representação do fio correto da minha peça, seja na trama ou seja na orelha. E aí eu preciso dividir isso aqui por 2. Então, aqui na cintura eu vou pegar os 11 ponto tananã, que eu vou colocar 11,7, dividido por 2. Opa! 11,7 dividido por 2, que dá 5,85. Então, a partir dessa linha central aqui, eu marcaria aqui, ó, 5,85 pra cá, uma linha 5,85 pra cá, ok? E a mesma coisa ali no quadril. Claro que tudo isso com o esquadro, tá, gente? Se eu tenho uma linha central, eu preciso esquadrar essas linhas. Isso aqui é só uma representação. Aí, eu pegaria ali 17 ponto tananã, que eu vou colocar redondo 5, dividido por 2, que daria 8 ponto tananã. Aí, eu vou marcar aqui, ó, 8 ponto tananã pra cá, 8 ponto tananã pra cá. E aí, sim, que eu venho aqui, ó, e ligo assim. Tipo, sabendo que aqui em cima tá exato, eu posso simplesmente ligar aqui pra poder ficar a abertura natural da saia, tá? No final das contas, ela fica praticamente como uma saia evasê. É uma outra forma de fazer. Então, em vez de pegar uma saia evasê e ficar quebrando a cabeça ali pra calcular onde é que passa cada costura, cada nesga, é assim que a gente faz. A gente calcula uma por uma e aí depois a gente sabe que a gente tem que cortar 6 vezes isso daqui. Aí tem um truquezinho aqui pra dar uma arredondadinha aqui, uma arredondadinha aqui, pra que ela tenha um caimento melhor, beleza? A gente vai ver isso em tamanho maior, em tamanho real agora, e também de acordo com a minha necessidade, que é uma saia de elástico, tá? Então, isso tudo aqui é pra que a gente faça uma saia rente. Se você quiser uma saia mais larguinha, aumenta a medida, tá? Aumenta a medida, faz a conta certinho, divide tudo ao meio pra manter o fio, mas é só aumentar a medida, beleza? Então, deixa eu jogar essa bagunça fora, pegar o meu papel e vamos fazer a saia de verdade. Prontinho, meu papel tá aqui. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar o meu papel ao meio pra poder achar essa linha central aqui. Não tem necessidade de fazer dessa forma, mas como eu sei que vai ficar bem amplo aqui a boca, né, a largura final, então eu preferi não perder papel, tá? Então agora, a primeira coisa que eu vou fazer é aquela linha central que eu acabei de falar pra vocês, ó. Vou prolongar ela em todo o meu papel. Peguei um papel que eu sei que vai dar o comprimento da minha saia, então eu tenho 106 de comprimento, né, que eu quero, e esse papel deve estar com 1,10 e pouquinho, tá? Beleza? Agora, a segunda coisa, né, que eu vou fazer, eu vou pegar o esquadro e já vou traçar a linha lá em cima já esquadrada, deixar ela pronta pra facilitar. Então, com o meu esquadro, a partir da minha linha reta que eu tenho aqui, que eu sei que eu quero a minha saia bem retinha, eu vou esquadrar aqui e aí eu posso só prolongar lá pro outro lado.
dessa forma. E eu vou fazer a mesma coisa com a altura do meu quadril. Eu falei antes que a altura do meu quadril é 24, né? Então, eu posso marcar aqui 24. Pro modelo que eu vou fazer, eu nem precisaria fazer isso, tá, gente? Porque vocês vão ver que eu já vou fazer ela de uma forma aí que ela vai caber no meu quadril de qualquer forma, então eu não precisaria marcar. Tô fazendo isso aqui pra vocês poderem seguir o raciocínio do que eu acabei de explicar, tá? Então, é assim que a gente faz na vida real, ó. A gente marca a altura do quadril aqui. Beleza? Agora, ó, agora a gente já teve a lição lá das nesgas, e agora eu vou falar com vocês sobre peças de elástico. O que a gente precisa para poder fazer uma saia de elástico, um macacão, enfim, vestido, qualquer coisa. A gente tem que levar em consideração que quando uma peça só tem um elástico como forma de vestir, de entrar no corpo, então esse elástico ele precisa ter pelo menos a largura da nossa maior circunferência. Se for uma peça que a gente vai vestir por cima, então a gente tem que pelo menos usar a circunferência do busto ou aqui ao redor do ombro, né? O que for maior, o busto se for maior, ombro se for maior. E se for uma peça que a gente vai usar por baixo, então ela tem que ter pelo menos a circunferência do quadril, senão ela não vai entrar, não vai servir, tá? Então assim, um macacão que só tem como vestir por baixo, usa a circunferência do quadril. Um vestido que você quer usar a partir de cima, então você tem que saber que ele tem que passar pelo menos por essa região aqui. Aí você vai com a fita e mede. A medida do seu busto provavelmente você já vai ter na ficha, mas se você quiser saber quanto que é aqui, ó, vem aqui com a fita, ó, e mede, tá? Aqui no meu caso, deu 101 centímetros. Deixa eu ver meu busto. Meu busto tem 88, então já não ia entrar, tá vendo? Se eu fizesse pelo busto já não ia entrar, mas tem gente que tem um busto bem grande, então você vê, tem várias formas, tá? Mas isso não importa muito porque eu vou usar a medida do quadril aqui mesmo. Vocês já viram como é que faz, né? Então, em vez de eu fazer aquela conta da cintura numa linha, do quadril na outra, eu vou fazer somente a partir do quadril e eu vou definir quanto que eu quero de abertura para essa saia. É assim que eu vou fazer a minha saia de uma forma mais simples, porque ela é muito ampla. Então, eu não preciso me preocupar se ela vai ficar larga ou não no quadril, porque eu já vou ter esse volume por causa do meu elástico, tá? O meu quadril é 106 ou 104, 106 centímetros. O meu quadril é 106 centímetros. E como vocês estão vendo na foto, a nesga que passa bem aqui no detalhe do meu vestido, ela não tem elástico, ela é só franzida. Então, eu preciso pensar que se eu fizer exatamente 106 centímetros, como eu não vou ter elasticidade nessa parte aqui, ele não vai esticar o suficiente para eu entrar. Então, eu vou aumentar um pouco, eu vou arredondar para 110 centímetros, tá? Vou fazer de 6 nesgas mesmo assim. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é 110 dividido por 6, que vai dar 18,33, tá bom? 18,33 dividido por 2, você sempre faz a conta toda para depois decidir se você vai arredondar ou não, tá bom? Dá 9,16. Vou colocar 9,2 para cada lado. Então, eu venho aqui, ó, 9,2 aqui e 9,2 aqui. Onde que é o 9,2, gente? Olha só, na régua aí, vocês provavelmente também tem, não sei se tá dando pra ver. Tem aqui, ó, o 9, e aí tem um monte de risquinho, e o risquinho médio é o ponto 5, tá? Então, é 9, 9,5, 10. Tem um monte de risquinho aqui. Do 9 até o 9,5, tem 5 risquinhos. Aí, você conta 1, 2, tá? É assim que a gente conta o quebrado na régua. E aí, vocês veem aí que a minha saia, ela é muito volumosa, né? Só que ela ainda tem aí umas nesgas que dão mais volume, que é o que resta do meu tecido na hora do corte, eu enfio ali no meio das minhas nesgas, pra não perder nada, não gosto de desperdício. Hoje, inclusive, eu postei um negócio lá no meu Instagram sobre um lixão de roupa, gente, de fast fashion, dessas marcas baratas, sabe? Muito triste. Então, como que eu vou fazer isso? Ó, ao invés de calcular aqui na linha do quadril, eu já vou calcular lá na linha de baixo, tá? Então, eu vou pegar aqui a altura que eu quero pro meu vestido, que é 106. Vou colocar 110 para arredondar, porque eu não tenho certeza. Então, aqui dessa linha de cima da cintura, eu vou marcar 110 centímetros até lá embaixo. Vai vir até aqui, ó. Até aqui. E aqui eu vou fazer de novo aquele lance lá. Aí, beleza.
Ai, Cecília, mas como que você vai saber se você não tem a medida para pôr ali no quadril? Como que você vai fazer para poder dar a inclinação? Olha como que foi o meu raciocínio. Eu sei que se eu fizer essa nesga reta, por exemplo, ela vai ter 110 lá no final, na largura, né? Porque se ela tem 110 em cima, ela vai ter 110 embaixo, não é verdade? Ela vai ter 110 e aí ela vai ficar um tubo e o que daria o movimento seria as nesgas que eu vou colocar ali, o volume extra que eu vou colocar. Mas não é o que eu quero uma saia bem rodada. Então, eu vou fazer o dobro daquela medida. Eu vou fazer o dobro. Se lá eu coloquei 9,2 de cada lado, aqui eu vou pôr 18,4 de cada lado, até 18,5 de cada lado. Então, vai muito do volume que você quer. Porque daí eu sei que lá em cima, né, aqui na cintura, sem o elástico, sem nada, se fosse calcular assim, sem nada, eu teria a medida do meu quadril, que é 1,10 mais ou menos, e lá embaixo eu teria 2,20. Então, já fica um aspecto legal, né? Então, aqui eu vou colocar 18,4 para cada lado. Ou 18,5, vai. Beleza? E agora, eu vou emendar essa linha. Simplesmente assim. Vou fazer minha nesga assim, tá? Aí, como a régua não dá certo, né? Não dá muito, o que eu vou fazer? Eu coloco a fita aqui, ó. Que tem o comprimento certo. E como ela é muito mole, daí sim que eu venho com a régua aqui pra segurar no lugar, tá? Isso aqui a gente aprende fazendo, tá, gente? A gente vai criando métodos próprios. Aí eu venho aqui, emendo aqui. Mesma coisa do outro lado. Beleza? Como a minha saia é de elástico, ela já vai ter muito volume, eu vou fazer reto em cima e embaixo mesmo, tá? Mas se fosse uma saia que fosse ficar um evasê, ou que não fosse ficar tão volumosa, vocês poderiam fazer assim, ó, arredondar, descer aqui, tipo, 2 centímetros, fazer arredondado assim, e aí descer os mesmos 2 centímetros ali embaixo e fazer ela toda arredondada, que daí na hora de juntar, não 2 centímetros não é regra, tá, gente? Aí, de acordo com o modelo, e conforme vocês vão praticando, vocês vão entendendo, dá pra fazer umas miniaturas também, porque daí ela fica arredondadinha assim, e ela fica um pouco mais rodada, tá? Agora, a mesma coisa, ó, 6 vezes eu vou cortar isso daqui, tá? Vai ser 3 na frente, 3 nas costas, nesgas, tá? Ali em cima vai ser um elástico, a gente já vai falar sobre isso. E aí, vocês vão ver que quando vocês forem cortar, por ela ser inclinada assim, vão sobrar alguns triângulos, e é esses triângulos que eu coloco ali pra completar o volume, tá? Agora, eu vou cortar isso daqui. E agora é isso, agora vamos falar sobre o elástico. Eu calculei um pouco maior do que o meu quadril para que essa saia, ela vista em mim, né? Para que eu consiga ter um volume aí. Não vai ficar muito volumosa ali na parte do quadril, vocês vão ver que não vai franzir muito com o elástico. Se eu quisesse mais franzida, eu poderia colocar mais volume, mas para baixo é que ela ganha mais volume, tá? Então, se eu deixei 110... na parte da cintura, onde vai encaixar minha cintura, eu deixei 110 para poder encaixar o elástico, então eu tenho que fazer um cos equivalente, tá? Eu vou colocar um coisinho ali, fazer um acabamento, que vocês vão ver na hora da costura. E aí, se ele ficar muito grande, ele vai ficar um pouco maior, aí eu tiro o excesso. Mas, a princípio, a gente vai fazer ele com 1,10. E eu quero um cos de 3 centímetros, que é a largura do elástico que eu tenho aqui em casa. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou pegar um resto aqui do meu papel. Vou dobrar aqui ao meio. Pra poder calcular um cos aqui de 110. Então, bem simples mesmo, tá? Ó, aqui ele tá com 55, ele tá dobrado ao meio, tá? Então, ele vai ter 110 no total. Mas eu vou cortar ele na dobra mesmo. Eu fiz só pra mostrar pra vocês que ele vai ser, ó, realmente grande. O que vai fazer ele ficar pequeno é na hora que franzir com o elástico, tá bom? Agora eu vou recortar aqui, vou escrever que é a dobra. Aqui, ó, eu calculei ele com 4 centímetros de largura, né? Aqui ele vai dobrar assim, então ele vai ficar assim, ó, com 4
Mas na hora de finalizar, eu vou finalizar ele com 3 lá na costura pra ficar exatamente da largura do meu elástico. Deixa eu achar se eu acho o elástico aqui. Ó, meu elástico é de 3, tá? Então vai sobrar aqui 1 centímetro de margem, que eu até vou adicionar um meio centímetro a mais na hora do corte, mas é pra poder fazer uma finalização legal, tá? E aí qualquer coisa a gente corta o excesso, a gente apara o excesso. Então aqui dobra. A gente vai cortar uma vez só, porque tá na dobra, né? E já tá na dobra aqui também. E aqui é o cos, tá? E essas são as partes do meu vestido. Eu vou encerrar essa aula por aqui agora. E a próxima aula eu vou voltar com o tecido já em cima da mesa, posicionado. E aí a gente vai cortar e preparar toda a peça para uma próxima aula que vai ser a costura, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Não deixem de perguntar, de tirar suas dúvidas comigo, tá? Mandem no grupo de monitoria, porque vocês estão tendo uma oportunidade de ouro aqui de participar dessa aula. Essa aula é exatamente a aula que vai ficar dentro da plataforma para as alunas que já estão matriculadas e que vão se matricular, tá? Então, é esse nível de conhecimento e de aula que vocês têm, tá? As lições que eu passei meio que por cima, assim, que eu só pincelei, que eu expliquei de uma maneira mais breve, é porque essa aula ela já existe dentro do Clube Costura que Cura, lá na parte estrutural, né? Que a gente tem as aulas estruturais, que é quando eu ensino todos os raciocínios para vocês, por exemplo, as sainesgas, né? Os recortes ali da blusa. Então, essas aulas, elas já existem de uma forma bem detalhada, bem explicada. E aí, esses caminhos da modelagem são eventos onde a gente consegue fazer a peça do começo ao fim. Então, é uma ordem de estudo que eu acredito, né, pro método Costura que Cura, que eu desenvolvi acreditando ser a melhor, que é aprender toda a estrutura da modelagem primeiro, né, que são como as peças de um quebra-cabeça aí na mente da gente. Quando a gente aprende a dominar essas peças, é que a gente pode encaixar isso e fazer o jogo que a gente quiser. É nisso que eu creio, tá? O que vocês viram aqui hoje foi isso, foi eu pegando essas partes estruturais e transformando isso numa peça inteira de roupa que vai virar uma peça maravilhosa, igual vocês já viram a foto, tá? Então, eu tentei aqui explicar, tentei ser bem sucinta na explicação, mas eu acho que funcionou, né? Principalmente sobre a saia aqui, sobre a parte do elástico. E aí, a gente vai discorrendo mais sobre isso na monitoria, quando vocês tiverem dúvidas, tá bom? Então, eu fico por aqui agora e até daqui a pouco na próxima aula sobre o tecido e o corte, tá? Beijos!